talvez principais, além do terço de férias, essas coisas todas. Mas dois são principais. Um engloba todos os funcionários, que é o programa do Paraná Previdência, e outro especificamente é a Meta 4. A Meta 4, só para a gente relembrar o que significa, é partindo da premissa do que São Paulo fez com as universidades estaduais, as 3 universidades estaduais, já desde a década de 80, final de 70, 80, acho que é mais ou menos por aí, onde estabeleceram um percentual constitucional da arrecadação direta, e este percentual constitucional a universidade faz, as universidades fazem o seu programa de atividades, seja para contratação, seja para cursos de extensão, seja para os cursos tanto de graduação como de pós-graduação, mas este processo é feito com a determinação administrativa das universidades. Aqui no Paraná estão inovando. Eles querem passar um percentual constitucional, que nós não sabemos qual é, agora não foi dito, creio que não foi dito para os sindicatos também, Marcelo, mas ao mesmo tempo em que passa o percentual constitucional, a administração fica com a secretaria. Aí é um troço meio estranho, porque você dá, em tese, um valor em dinheiro, mas também determina como que ele vai ser utilizado. Você cria para as universidades de certa forma, uma liberalidade orçamentária, mas administrativamente você mantém a vinculação de quem vai ser contratado, como vai ser contratado, os cursos que vão ser feitos, quem vai fazer fora do país ou mesmo dentro do país qualquer tipo de curso. E isso nos remete a uma coisa muito ruim, porque eu não tenho a menor dúvida que com esta prática, se ela for colocada de fato para vigir a partir do projeto de lei, você vai ter recursos, mas não vai ter como aplicar. E aí, obviamente, que todo final de ano vão acabar sobrando, muitas vezes sobrando recursos que retornam ao Caixa Único do Tesouro. Lembrando, só para a gente retomar um pouco o que significa isso, lembrando que esse processo... Opa! Legal, obrigado. Lembrando que esse processo, nós tínhamos até o segundo governo Requião, segundo mandato do governo Requião, nós não tínhamos 30% na saúde. Perdão, na educação. Nós tínhamos 25% da educação e os percentuais das universidades que não eram estipulados com percentuais fixos. Quando o governador Requião mandou para a Assembleia que nós teríamos 30% para a educação, englobou o ensino fundamental, o ensino médio e as universidades. E aí você ficou com um orçamento que antes era de 6,5%, 7%, no pacote dos 30% da educação como um todo. É claro que isso reduziu, na prática, embora tenha aumentado para a população, na visão da população, aumentou o percentual com a educação, aumentou, só que como não é educação básica, você aumenta no total, mas diminui da universidade. Ali nós estamos tendo um problema, porque ao tempo em que o governador fazia todo um discurso que estávamos aumentando para 30% a verba da educação no estado do Paraná, é verdade. Nós estávamos aumentando para 30%, mas nós tínhamos 32%. Se nós somássemos o que nós tínhamos das universidades com aquilo que constitucionalmente já era devido, né, para o ensino fundamental. Como não foi o ensino fundamental e médio, como não foi determinado que seria todo o ensino básico, nós acabamos ficando com um tripé sem uma perna. Nós ficamos com os dois, com tanto o ensino que antes tinha 25%, como o ensino superior, que tinha de 6,5% a 7%, todo ele num pacote só. Hoje, o que se tenta fazer com essa história de você colocar a meta para as universidades, e claro que essa meta também não é só de valores, ela tem também metas administrativas a serem cumpridas, né? Tanto do ponto de vista da produção, como do ponto de vista da administração desses valores. Perdão. Como você não determina que quem vai administrar são as universidades, nós vamos ter situações como temos hoje. Alguns companheiros aqui, algumas companheiras, provavelmente o sindicato acompanha a situação do Unespar. É um negócio com pé sem cabeça. A universidade é uma junção, a Unespar é uma junção de vários campos separados, que em tese seria para você interiorizar a universidade, que foi feito de uma maneira muito mais casuística e política do que propriamente do ponto de vista de atender uma grade curricular com as realidades regionais, e acabou premiando, de certa forma, assim, essa confusão geral no ano passado, quando levaram a reitoria para Paranavaí. Nada contra Paranavaí, mas veja, Paranavaí é uma cidade que está no extremo noroeste do estado,
e você coloca no extremo noroeste do estado, você coloca a reitoria da universidade, que tem mais 6, 7, 8, né, campos espalhados pelo estado. Tem na Vitória, tem Paranaguá, que aliás, aqui cabe um parênteses, Paranaguá eu estive lá na sexta-feira. Nem que a greve acabasse hoje, ou mesmo que a greve não tivesse ocorrido, não tem como ter aula em Paranaguá. São 2.000 alunos de toda a Unespar. É a faculdade que tem o maior número de doutores, e hoje ela está absolutamente inviabilizada, porque o governo mandou, o governador Richa mandou em agosto, uma determinação para que fizesse uma reforma nos prédios, que são prédios bastante antigos, mais de 50 anos, são 3 ou 4 prédios próximos. Começou a fazer a reforma, foi suspensa por falta de recursos. Em novembro, final de novembro, mandou retomar essa reforma. A reforma foi retomada, o governo não pagou. Agora, em final de janeiro, ele retirou todos os recursos da reforma que estavam sendo previstos para a reforma ser feita. A empreiteira, que é uma pequena empreiteira, quebrou. Tiveram agora decretada a falência. Você entra em salas da universidade, da faculdade, ela tem de 20 a 50 centímetros de entulho dentro das salas, que todo o piso foi arrancado, as paredes foram descascadas inteiras, só tem um quadro, e ainda assim um quadro precário, não há nenhum banheiro, parece uma coisa meio surreal, mas não há nenhum banheiro dentro da universidade, da faculdade de Paranaguá. E essa situação nos remete à seguinte conclusão: se for para fazer a meta 4 com você tendo um percentual funcional, mas com a limitação que as secretarias impõem, isso aí vai ser regra. Porque eles vão mandar fazer determinadas coisas, mas mesmo que você tenha dinheiro, se houver uma determinação de suspender, suspendeu e acabou. E não vai depender do reitor, aqui de Ponta Grossa, ou de Guarapuava, ou Londrina, Maringá, Cascavel, não vai determinar, o reitor não vai determinar como que isso aí vai ser feito, e nem tampouco o conselho. Então, eu acho que essa é uma coisa que nós temos que, primeiro, ver o projeto, porque ninguém conhece o projeto. Na prática, pelo menos nós, na Assembleia, não conhecemos, eu não conheço. E não é por um relapso, que nós pudéssemos dizer, é relapso da liderança da oposição, não tem... Não, esse projeto não foi enviado. Ele está trancado lá na Secretaria, tanto na SET como na Secretaria da Fazenda, por uma determinação do secretário de Fazenda e, obviamente, também João Carlos da SET. E aí nós começamos a entrar no segundo ponto, que é a questão do Paraná Previdência. O Paraná Previdência é uma história que, só para recuperar, nós estamos propondo na oposição, e eu propus isso, Marcelo, desde que nós tivemos aquela situação na quinta-feira, que antecedeu o Carnaval, que o pessoal entrou dentro do pátio da Assembleia Legislativa, já estava ocupando o plenário, desde terça-feira, entrou no pátio para impedir que houvesse a votação, e não tem dúvida, se não tivesse havido aquela ação, hoje nós não estaríamos discutindo o Paraná Previdência. Nós não estaríamos discutindo o Paraná Previdência, porque já teria sido aprovado, no mesmo dia teria sido transformado, mandado para o governador, no dia seguinte estaria no Diário Oficial, ou talvez na mesma noite no Diário Oficial, embora eu acho que a Assembleia já estivesse preparada. Nós dizíamos que aquela seria uma sessão bastante longa, de 10 a 12 horas de duração, era o que nós estávamos prevendo, mas já teria sido transformado em lei, e hoje nós não estaríamos mais discutindo isso aí. Nós estaríamos talvez entrando com ações, como uma ação direta de inconstitucionalidade, até porque o projeto do Paraná Previdência, ele prevê a junção dos fundos financeiro e do fundo previdenciário, mas a lei que criou o Paraná Previdência não prevê a junção de fundos. Eles são infungíveis, ou seja, eles não são, eles não têm a possibilidade de se transformar em um fundo único. Isso é o que determina a lei. O governo fez uma barbeiragem em 2012, mais um,